E depois que o Flamengo cogitou vender o Pedro, ele entrou na mira do Monterrey. Eu vou falar sobre isso, vou falar do staff de Juninho, que vai se reunir com a diretoria rubro-negra para uma possível saída do jogador. E vou falar também de Eric Pulgar, que está lesionado e vai ter que passar por uma cirurgia. Então, rapaziada, sem muita enrolação, eu vou ter que pedir para cada um de vocês para não pular esse vídeo, até porque, galera, hoje tá imperdível. Bom, rapaziada, deixa eu começar mais esse vídeo falando do atacante Pedro, porque ontem eu trouxe a informação de que ele estaria insatisfeito dentro do Flamengo, a diretoria rubro-negra já cogitava vender o jogador, e ontem mesmo, rapaziada, o jornalista Mauro César Pereira deixou vazar a conversa dele com uma pessoa de dentro do Flamengo, e essa pessoa, rapaziada, afirmou que eles querem vender o Pedro por 15 milhões de euros, rapaziada. Ou seja, depois que ele deixou vazar essas conversas, caiu como uma bomba, rapaziada. O perfil oficial do Instagram do Flamengo se pronunciou, rapaziada, e postou um comunicado falando que o Mauro César Pereira tinha mentido, que nada daquelas informações ali eram verídicas, era verdade, né, rapaziada? Depois o Mauro César Pereira foi lá de novo, postou outro vídeo, ou seja, depois que surgiram essas informações, hoje, rapaziada, o Monterrey do México estaria interessado, galera, na contratação do atacante Pedro. Mas dá uma olhada, rapaziada, nos detalhes aqui da informação que eu apurei pra vocês. Só um detalhe, rapaziada, não só o Monterrey, mas também tem outro clube também interessado no Pedro, e eu já falo pra vocês, olha só. O Pedro atrai interesse do Monterrey, mas os valores são considerados muito baixos. O clube, comandado por Domenech Torrent, com quem o Pedro trabalhou em 2020, sondou a situação do jogador, mas o valor inicial não passaria, rapaziada, de 10 milhões de euros. Ou seja, é um absurdo. Tudo que está acontecendo dentro do Flamengo é um absurdo, rapaziada. Mas não para por aí não, galera. Olha só outro clube que também viu a situação de Pedro, rapaziada, e estaria interessado no jogador. Dá uma olhada. Além do Monterrey, o Zenit da Rússia também demonstrou interesse na contratação do Pedro. O Zenit, viu, rapaziada, acabou de levar o Gerson, tá vendo essa situação dentro do Flamengo e está interessado no jogador. Mas eu vou continuar. Olha só, rapaziada. O clube russo busca um centroavante no mercado e estuda apresentar uma oferta de 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais pelo atacante, que foi visto como uma oportunidade de mercado. No momento, o Camisa 9 não pensa em deixar o Flamengo e não autorizou seus representantes buscarem propostas. Ou seja, rapaziada, todo mundo já sabe o que o Pedro passou, né, galera, dentro do Flamengo, na época de Jorge Sampaoli, em que o Pedro levou o murro na cara, em que o Pedro só pegava banco, né, rapaziada, não jogava, não tinha oportunidades. O Pedro deu a volta por cima, se tornou o artilheiro do Flamengo, o principal jogador do Flamengo. E hoje, rapaziada, tá acontecendo a mesma situação quando aconteceu na época de Jorge Sampaoli, ou seja, Mundial de Clubes, o Pedro praticamente não jogou, não teve oportunidades. Ontem eu trouxe a informação de que ele estaria insatisfeito dentro do Flamengo. Segundo o jornalista Mauro César Pereira, a diretoria do Flamengo, rapaziada, já cogitava vender o jogador por 15 milhões de euros. É um absurdo isso que está acontecendo dentro do Flamengo. A diretoria do Flamengo já vendeu o Gerson por um preço ali muito baixo, de 25 milhões de euros. O Wesley está praticamente saindo do Flamengo também, se eu não me engano, é por um preço também muito baixo. E agora, rapaziada, o Flamengo vendeu o Pedro por 15 milhões de euros. É um absurdo. Diretoria do Flamengo é uma diretoria, tá sendo uma diretoria amadora, né, rapaziada? Deixando jogadores que fizeram história dentro do Flamengo, que são ali importantes dentro do Flamengo, saírem a preço de banana. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, o que vocês acham, rapaziada, de toda essa situação
da diretoria rubro-negra, querendo vender o Pedro por 15 milhões de euros, rapaziada, eu já peço para vocês deixarem aqui nos comentários pra gente trocar aquela resenha. Já que eu tô falando de possível saída ali, de possível saída do Pedro, rapaziada, deixa eu falar aqui do Juninho, porque esse sim chegou com um status grande dentro do Flamengo, não teve ali muitas oportunidades, não performou e ele tá querendo sair. Olha só, rapaziada. Empresários de Juninho vão se reunir com o Flamengo para discutir proposta de empréstimo com compensação financeira do Al Rayyan da Arábia Saudita e do Nijama da Arábia Saudita, rapaziada. O jogador vê com bons olhos uma ida ao exterior, mas não forçará sua saída. Com o contrato até 2028, Juninho entende que o empréstimo de um ano seria positivo para ganhar experiência e retornar mais preparado. Caso a negociação não avance, ele garante foco total na briga por espaço no time de Filipe Luiz. Ou seja, rapaziada, o técnico Filipe Luiz tá deixando aqueles jogadores que é importante no banco de reserva, que é o Pedro, né, rapaziada? O Filipe Luiz está praticamente colocando o Juninho, dando mais oportunidades para o Juninho, que não vem performando, não vem jogando bem dentro do Flamengo e está deixando o Pedro no banco de reservas, né, rapaziada? Mas segundo informações, o Juninho, com poucas oportunidades, também quer sair do Flamengo, quer sair nem que seja por empréstimo para ter mais rodagens lá fora, né, rapaziada? Performar mais e depois ele voltar pro Mengão. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui de Eric Pulgar, porque hoje tá que tá, né, rapaziada? Saiu a informação do Pedro, o Juninho quer sair e o Eric Pulgar, que se lesionou no jogo contra o Bayern de Munique, vai passar, rapaziada, por uma cirurgia. Olha só. Flamengo informa que o Eric Pulgar passará por cirurgia no 5º metatarso do pé direito. O procedimento será realizado nesta quinta-feira no Chile, onde o atleta dará o início imediato na recuperação. Ou seja, rapaziada, notícia péssima para o Flamengo, até porque Eric Pulgar é fundamental dentro do Flamengo, é um jogador ali que morde, rapaziada, que vai pra cima, que não deixa o adversário ali passar muito fácil, né, rapaziada? Porém, vai passar ali mais ou menos de 3 a 6 meses, né, rapaziada? Depende ali da situação de Eric Pulgar, da cirurgia que ele vai fazer, né, rapaziada? A gente torce que o Eric Pulgar volte o mais rápido possível e que ele, rapaziada, se torne esse jogador que ele é, né, galera? Até porque depois que o cara tem uma cirurgia e volta, rapaziada, tem todo o tratamento e para voltar o 100% do jogador demora um pouco, né, rapaziada? Mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui do técnico Filipe Luiz, porque esse, rapaziada, tá bem avançado em negociações com o Flamengo para uma possível renovação de contrato. Olha só, Filipe Luiz e Flamengo avançaram na negociação pela renovação de contrato. O técnico aceitou a proposta do clube, que prevê um vínculo até dezembro de 2026 e um reajuste salarial. Agora, o novo acordo depende apenas da aprovação do presidente BAP, rapaziada. Segundo informações, o Flamengo e o Filipe Luiz estão bem avançados. Ele vai renovar com o Flamengo até dezembro do próximo ano de 2026, rapaziada, com reajuste salarial. E eu queria também saber de vocês. Vocês aprovam, rapaziada, uma renovação de Filipe Luiz? Deixa aqui nos comentários, rapaziada, pra gente trocar aquela resenha. Mudando de assunto, galera, e é claro, continuando falando de Flamengo, deixa eu falar aqui de Jorge Carrascal, porque esse sim tá praticamente ali fechado com o Flamengo. Depois que acabou o Mundial, eu passei a informação para vocês de que o Flamengo avançaria nas negociações com o Jorge Carrascal e ele tá praticamente, rapaziada, ó, assinando com o Mengão. O Flamengo está perto de concluir a contratação de Jorge Carrascal e a diretoria do clube carioca finaliza nos últimos detalhes da negociação com o Dínamo de Moscou. O impasse no momento está na forma de pagamento, enquanto os russos exigem 12 milhões de euros à vista. O rubro-negro tenta parcelar o valor em 3 vezes. Em 3 vezes, pequeno ajuste ainda separa um desfecho da negociação, ou seja, enquanto o Dínamo de Moscou quer 12 milhões no Pix à vista, o Flamengo quer parcelar esse valor, rapaziada, em 3 vezes. Só falta isso. Depois que acontecer isso, o Jorge Carrascal vai vestir o manto sagrado. Mudando de assunto, galera,
E continuando falando de Flamengo, o Flamengo acumulou, rapaziada, em vendas, na venda do Gerson, em vendas de outros jogadores, Mundial de Clubes, rapaziada, o Flamengo acumulou até o momento mais de 400 milhões em receitas, apenas com a participação no Mundial de Clubes. O rubro-negro arrecadou, rapaziada, 152,6 milhões de reais. Além disso, a diretoria recebeu mais 15 milhões de euros, cerca de 96, após a venda de Everton, exercer a compra definitiva, após o Everton exercer a compra definitiva de Charlie Alcaraz. Eu dei, rapaziada, uma travada aqui legal, né, rapaziada? Ou seja, o Flamengo conseguiu ali colocar nos cofres mais de 400 milhões de reais com a venda de Charlie Alcaraz, com a venda de Gerson e com a participação do Flamengo no Mundial de Clubes. Eu só digo uma coisa, rapaziada. No Flamengo tá saindo muitos e muitos jogadores com mais de 400 milhões de reais nos cofres, rapaziada. Eu tenho certeza que dá para a diretoria do Flamengo ir pro mercado, dá para a diretoria do Flamengo se reforçar, até porque eu vou ter que lembrar de novo, rapaziada, o Flamengo tá no Brasileirão, é líder do Brasileirão, o Flamengo tá nas oitavas de finais da Copa do Brasil contra um adversário ali dificílimo, né, rapaziada, que é o Atlético Mineiro. O Flamengo tá na Libertadores da América. Depois que saiu esses jogadores do Flamengo, depois que o Flamengo deixou escapar ali o Mundial de Clubes, eu vou ter que dizer isso, rapaziada. O Flamengo tem a obrigação esse ano de ganhar o Brasileirão. O Flamengo tem a obrigação esse ano de passar pelo Atlético Mineiro. E o Flamengo tem a obrigação sim de chegar na final da Libertadores, até porque elenco nós tem e o dinheiro também nós tem, rapaziada. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês que vieram até o final do vídeo e dizer que vocês são foda. E você aí que é torcedor rubro-negro, só que ainda não é inscrito, galera, no meu canal, eu já peço na maior humildade do mundo, rapaziada, já se inscreve aí no canal, porque eu tenho certeza, se você se inscrever não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, mas pra mim, rapaziada, faz toda a diferença, até porque eu vou entender que esse conteúdo que eu tô postando tá valendo a pena, rapaziada. Então, galera, já se inscreve aí no canal, ative o sino de notificação e senta o dedo no like, rapaziada. Valeu!